Estamos de volta ao programa Políticas, que neste momento está fazendo 2 anos pela TV Nova Nordeste e conversando com o advogado e consultor em gestão educacional, Silvio Amorim. Por sorte, o primeiro entrevistado é uma homenagem a ele também. Estou apenas repetindo, né? Mas conversamos sobre as sugestões apresentadas por ele, por meio de artigo, para o rumo da educação brasileira, né? O Silvio tem um background para isso, ele foi formado pela Faculdade de Direito, gestor público e titular da área da educação nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Passou um tempo como diretor do MEC, da área de educação tecnológica do MEC, cuidando das escolas técnicas, e também foi diretor de uma instituição do ensino superior privado. Sabe o que é que está falando? Isso aqui é importante. Mas vamos ver os 2 passos seguintes. Falamos no primeiro bloco sobre o primeiro passo e agora vamos ver os 2 passos seguintes. Pois não, Antônio, veja bem. O segundo passo, que é a questão dos recursos, né? Ninguém vai fazer uma mudança da educação no país sem utilizar, sem ter os recursos necessários, né? Existe eu já vi muita gente dizer, olha, o problema da educação não é dinheiro, é gestão. Não, é gestão em primeiro lugar e é dinheiro também. Falta dinheiro para a educação, né? Apesar de não ser tão bem gerido hoje, de uma forma geral, mas há falta de recursos também, né? Então, qual seria o segundo passo? Repassar para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ensino Básico, né, o Fundeb, o conhecido Fundeb, repassar para esse fundo, que ele faz uma distribuição per capita para todos os municípios do Brasil, né, por aluno, esse recurso é distribuído per capita por aluno em cada município. Repassar 50% de todas as multas recolhidas no Brasil referente a trânsito eleitoral, imposto de renda, meio ambiente. 50% durante 10 anos dessas multas seriam dirigidas para o Fundeb. O Fundeb é a forma mais democrática de distribuição de recursos, porque ele atinge o município que tem mais alunos. No ensino médio, no ensino fundamental, em creche, ele vai receber per capita. Esse daí seria a primeira coisa. Esses recursos, eles seriam durante esses 10 anos, para ampliar a rede. Hoje nós não temos condições de ter uma educação de tempo integral com as estruturas físicas que nós temos, não é? Alguns governos, municípios, estado, eles tentam fazer, eles vêm tentando ampliar a sua rede, mas ele não tem recurso suficiente para colocar, ter estruturas para que venha absorver esses alunos de tempo integral. Que não seria só a ampliação do número de alunos, mas a ampliação também da infraestrutura para que pudesse atender em tempo integral esses alunos. Exatamente, porque para você colocar o aluno de tempo integral, você tem que dar uma atenção, efetivamente. Você não pode apenas colocar o aluno como se fosse um armazém. Você não pode. Você tem que ter. Uma escola que tem que ter salas para música, para novas tecnologias também. Esporte, enfim. Uma série uma escola de tempo integral, ela tem que abraçar o aluno em todas as suas necessidades, né? Para que o aluno chegue lá às 7 horas da manhã, tome seu café lá, lanche, almoce e saia de lá às 5 horas da tarde, né? Agora, nós temos ainda o terceiro passo, que eu queria esse terceiro passo, inclusive, eu venho trabalhando já há uns 10 anos, até pela experiência que eu passei na Câmara. Já fui vereador do Recife. O terceiro passo seria uma proposta de emenda constitucional para reduzir o repasse dos orçamentos municipais para as câmaras municipais, que varia de 3,5% a 7%, o que é um absurdo. É um absurdo você repassar de 3,5% a 7% do orçamento das cidades para a Câmara. Das cidades para as câmaras municipais. É muito dinheiro.
E o resultado disso é o que nós temos acompanhado aí pela imprensa, diariamente, dezenas e dezenas de ações de corrupção, gastos desnecessários, enfim, nós deveríamos diminuir. A minha proposta é que esses valores sejam diminuídos de 1 a 2,5%. E com essa sobra de 5%, essa sobra ela seja colocada, aumentada na cota constitucional do município em gasto de educação. O município hoje é obrigado a gastar, pela Constituição Federal, 25% na educação. Ele passará a gastar 30%. Não é com esses 5% que vai. Só que esses 5% ainda, eles serão gastos única e exclusivamente no salário do professor em sala de aula. Acredito que não vai resolver totalmente o salário do professor, mas ele vai ter um ganho significativo. Ele vai, o salário do professor hoje, da rede municipal, e estadual também, que não é essa grande coisa, não é? Apesar de ter melhorado muito ainda, depois da criação do Fundef ainda, melhorou, mas está distante ainda de ser um salário digno de um professor. Você acredita na implantação dessas medidas que você sugere aí? Em que tempo seria possível implantar essas medidas? Olha, eu acredito, se Paulo Renato, o ministro Paulo Renato, no governo Fernando Henrique, ele conseguiu fazer uma revolução na educação, com questão de avaliação, criou o Fundef, que hoje é o Fundeb, que o governo do PT, inclusive, de uma forma acertada, ele deu continuidade, porque era previsto, criava o Fundef, depois participava do Fundeb, né, que é esse sistema de distribuição per capita para os alunos. Ele fez isso daí, inclusive tirando os governadores, de uma forma, resistiu muito e tal, e ele conseguiu fazer. Isso daí era muito mais difícil. O que Paulo Renato fez naquela época, inclusive vinculando recursos à avaliação do município, que é uma coisa importantíssima, foi muito mais difícil que ele fez. Essa daí seria até mais fácil. Eu acredito que um governo tem que fazer, e tem que fazer no início do governo, enquanto ele tem prestígio, porque a tendência é o desgaste, né? Por exemplo, o ministro Mendonça Filho da Educação destravou inúmeros projetos em menos de 2 anos. Quer dizer, os projetos estavam lá, como a mudança no ensino médio, como outras alterações na base nacional curricular, e deu o empurrão de uma coisa que estava em discussão há quase 30 anos, né? É verdade. Porque falta isso também, decisão né? política. Um pouco de decisão política para o ministro Mendonça fazer. Filho, como o ministro Paulo Renato, eles tiveram decisão política, pressão grande, corporativismo, entendeu? Que sente seus privilégios, não é? Seus privilégios em detrimento da maioria, né? Sendo colocados em risco, aí utilizam os estudantes para fazer pressão e tal, mas precisa ter uma decisão política. Se você está certa na sua decisão, a gente tem que ver o seguinte, o que é bom para a maioria. Eu acho que você tem que governar para a maioria. Então, tem uma minoria que mantém os seus privilégios, vendem para a população isso daí como se fosse direitos da maioria, que não são direito da maioria. Então, precisa de decisão política para que se tome essas decisões em favor da maioria da população brasileira. Eu gostaria que você comentasse 2 questões. Primeiro, uma experiência vitoriosa aqui no Nordeste, na cidade de Sobral, na área de educação básica. O secretário de Educação, acho que é Herberto Ramos, esteve aqui no Recife comentando sobre essa educação de Sobral, que hoje é considerada no ranking nacional como a primeira em resultados, com propostas de avaliação, com propostas de treinamento de professores e retreinamento, um acompanhamento muito intenso de toda a secretaria, da municipalidade, e essa é uma experiência única que pode ser aproveitada em outros estados. É verdade, olha, nós temos experiências fantásticas aí. Infelizmente, não é a maioria, não é?
você tem essa de Sobral. Nós tivemos aqui, quando eu era delegado do Ministério da Educação, aqui em Pernambuco, nós tivemos uma experiência fantástica. Eu estou esquecido agora do município. Eu me lembro o nome do prefeito, é seu Antônio. É aqui do Agreste, por ali, fazendo fronteira com a Paraíba, não me lembro o nome do município. Ele, inclusive, era analfabeto, ou ele se titulava analfabeto, mas ele fez uma administração na área da educação que foi a melhor do estado de Pernambuco. Por quê? Porque ele priorizou, usou o recurso com muita correção e conseguiu elevar um nível de educação do município a um patamar de primeiro mundo. Um município aqui no Agreste, um município pequeno. Então, tanto o prefeito, o seu Antônio, que desculpe eu não me lembrar o nome do município, mas e tanto esse de Sobral, Honorato, né? Não, Herberto. Esse daí, infelizmente, não é a maioria, não é um exemplo. Nós gostaríamos de dar muitos exemplos como esse. Existem poucos, mas existem. E isso daí demonstra que temos caminhos para melhorar a educação no Brasil. Antes de formar um comentário seu muito breve de esperança, é possível realizar, promover uma boa educação de base no Brasil, que alavanque ele para outro patamar? Eu não só tenho esperança, como eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nós vamos atingir seja com essa proposta, seja com outras propostas. Eu acho que agora acabou aquele momento de tratar das coisas com superficialidade. Nós temos que ter foco, e o foco tem que ser na educação. Sem esse foco na educação, realmente nós não chegaremos a lugar nenhum. Agradecemos aqui a presença do advogado Silvio Amorim, gestor educacional, também ex-delegado do MEC, e conversamos sobre a sugestão apresentada por ele em 3 passos sobre o rumo da educação nacional. E neste programa que comemora o 2º ano do programa Políticas, agradeço ao telespectador pela atenção que manteve esse programa e que vem usufruindo de alguma forma, eu venho dado o melhor para que esse programa chegue até vocês de uma forma, como vimos aqui, uma forma educativa, original. Então, aos amigos de casa, até o próximo programa.